Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos entrando aqui na nossa live. Vamos chegando, pessoal, que bom. Já vou dando início aqui. Boa noite a todos. Hoje o tema é extremamente relevante. Isabel, Edson, Ingrid, vamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos aqui na minha live. Quero falar com vocês hoje sobre algo surpreendente que eu penso que vocês não tenham conhecimento, mas que isso muda o jogo na vida de muitas pessoas. Eu sou a doutora Andréia Badim. Se você está aqui na minha live, deve acompanhar o meu trabalho há 24 anos tratando tabagistas. E agora, não apenas tratando quem precisa parar de fumar, mas uma etapa maravilhosa, consequência natural de toda uma trajetória de 24 anos, que é tratar quem parou de fumar. Isso mesmo. Como assim, doutora? Tratar quem parou de fumar. Então fiquem aqui comigo nessa live que vocês vão entender do que se trata. Pessoal, temos um dado estatístico muito relevante que faz com que ele pelo menos deve gerar na mente de muitas pessoas uma reflexão extremamente importante. É o fato de que as pesquisas revelam que praticamente de 80% a 90%, prestem atenção nisso que eu vou falar aqui com vocês. Vocês sabiam que entre 80% a 90% das pessoas que param de fumar sozinhas, sem ajuda, sem tratamento, sem ter um guia, sem ter uma orientação, entre 80% a 90%, 95%, retornam ao tabagismo em menos de um ano. Acreditam nisso? Então, é um dado alarmante, é algo que precisa fazer com que as pessoas entendam a importância de um processo bem feito quando tomam a decisão de parar de fumar. Se em torno de 80%, 90%, 95% das pessoas que param de fumar sem tratamento, sem ajuda, voltam em menos de um ano, e prestem atenção nisso, praticamente 50% das pessoas voltam no primeiro mês que pararam de fumar. No primeiro mês, nos primeiros 30 dias, elas têm recaídas. E entre 70% das pessoas, essa recaída, então praticamente até o terceiro mês. Bom, o que importa é saber que 95% das pessoas que param têm a chance de voltar em menos de um ano. E por que eu estou trazendo este dado estatístico para todos vocês hoje? Porque, como eu disse, eu estou numa fase muito importante neste segmento, que é a questão do tabagismo, e após 24 anos ajudando as pessoas pararem de fumar, agora eu entro numa missão tão importante quanto ou mais, que é fazer com que muitos e muitos fumantes que pararam de fumar, mas não obtiveram ajuda, não obtiveram tratamento, pararam por conta própria. Muitos de vocês que estão talvez entrando nesta live aqui, neste momento, ou vão entrar depois, é possível que você se encaixe nessa estatística, é possível que muitos de vocês tenham parado recentemente, e esse dado ele não vem para desanimar ou para desestimular a todos vocês. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é deixar claro a você que se acontecer com você, você não deve se assustar, porque isso é um fato já estudado e já revelado ao longo dos anos. E por que acontece isso, doutora Andréia? Por que esse dado tão terrível? Eu me esforcei tanto para parar de fumar e agora a senhora me vem com essa notícia, essa hora da noite? Não desanime, eu não estou aqui desanimando você, eu não estou aqui te desestabilizando.
na sua tomada de decisão. Se você parou de fumar, não é à toa que você está aqui agora, hoje, assistindo essa live comigo. E fique até o final para você entender a importância disso que eu vou dizer aqui essa noite. Pessoal, é muito importante que vocês saibam que existe um abismo de diferença. Se você já me acompanha, se você já assistiu outras lives minhas, e no meu Instagram está repleto de lives, você pode passear por aqui, tirar um tempo aí para você ouvir as lives, porque o conteúdo é de extrema importância, se você ainda está fumando. E se você já assistiu várias lives que eu já fiz, nas quais eu deixo claro a grande importância, eu mostro, eu revelo a vocês o abismo que existe entre duas situações específicas, que é uma pessoa que toma a decisão de parar de fumar e resolve fazer isso sozinha, com aquilo que ela tem na mente, com aquilo que ela recebeu de conselho de um amigo ou até mesmo orientação de algum profissional que não é especialista no segmento e talvez ele tenha apenas recomendado a ela um medicamento, então vai, toma isso aqui, depois volta aqui quando você parar de fumar, mas é só isso, recebeu uma receita médica, foi para casa para fazer o processo todo sozinho e às vezes usou o medicamento, mas não funcionou ou funcionou e ela ficou angustiada, não soube em que momento parar ou até, enfim. Então existe um abismo de diferença entre quando a pessoa faz o processo dessa maneira, sem um suporte adequado, em comparação a pessoas que passam pelo mesmo processo, só que de uma forma inteligente, recebendo um tratamento, adquirindo conhecimento, adquirindo todo o entendimento da cura da doença. Aquela pessoa que parou sozinha, ela parou, mas ela ainda está presa à dependência, ela ainda sofre as agruras, ela ainda tem insegurança, ela não acende cigarros, mas ela está totalmente presa, conectada à doença, ela ficou ali. Uma pessoa que para de fumar sem ajuda, uma pessoa que parou sozinha, é bem provável que ela arraste sintomas pela vida afora por ter parado sem ajuda. Ela ainda mantém um padrão cognitivo totalmente dentro da dependência, sem fumar, mas ainda com um padrão cognitivo de um fumante. Então é aquela pessoa que não está fumando porque não pode. Está sempre se sentindo privada de fazer algo que ela gostaria de estar fazendo ainda, que é fumando. É aquela pessoa que se colocou numa prisão, numa redoma gigantesca, porque ela não sai mais com os amigos fumantes, ela não é mais uma pessoa divertida na roda, ela não toma mais um vinho tranquila ou uma cervejinha, se ela quiser de vez em quando, porque ela não toma nem café que ela gostava tanto, porque ela não pode fazer mais nada, porque tudo para essa pessoa que parou de fumar sozinha é ameaça. Vocês já imaginaram como é terrível vocês viver uma vida totalmente se sentindo ameaçado? Isso é terrível. É uma vida aquém das suas possibilidades. Isso é parar de fumar sozinho. Por que essa estatística mostra que de 80% a 95% das pessoas que param de fumar sozinhas retornam em menos de um ano? Gente, em menos de um ano. E muitas, praticamente 50% no primeiro mês. Estamos falando de algo que é fato, é pesquisa, os números não mentem. É isso que acontece. Então, continuando a comparação que eu estava fazendo, aquela pessoa que parou sozinha e vive todo esse tormento. É óbvio que ninguém aguenta isso por muito tempo. Concordam comigo? Quem quer viver uma vida se sentindo o tempo todo ameaçado, se sentindo como se a beleza da vida passou e eu estou presa ali porque não posso fumar mais, então se eu não posso fumar, eu não posso me divertir, se eu não posso fumar, não posso tomar meu café, se eu não posso fumar, eu não posso mais ir àquela festa. Gente, isso é terrível. Em um dos depoimentos no meu Instagram tem lá uma das pacientes e ela conta uma história muito interessante, que é o fato de quando ela veio para minha mentoria, ela tinha, logo na sequência, nos primeiros dias, ela tinha lá um programa, uma paciente que ela mora em BH, e lá ela ia participar de um show, e um show no qual ela se reuniria com seus amigos que fumam, enfim,
E ela veio, ela estava bem nos primeiros dias, né? No início do processo. Mas ela estava no meu tratamento, ela estava recebendo o acompanhamento, ela estava em tratamento. Parou de fumar com tratamento. E tinha esse evento para participar. Ela virou e me disse, eu queria muito ir, mas eu não vou. O que eu disse a ela? Você vai? Ela, como assim, doutora? Eu falei, claro que você vai. Você está bem, você está no tratamento, você já está sem fumar. E a vida, gente, ela continua. A vida continua, a vida precisa continuar. E você está no mundo, você vai viver apenas não fumando e muito feliz por não precisar fumar mais. Olha que maravilha. Quando a pessoa para com o tratamento, ela não fuma, não é porque ela não pode. Ela não fuma porque ela sabe, ela tem plena consciência de que ela não precisa fumar mais. E vocês não fazem ideia do quão isso é satisfatório, como isso deixa o paciente com uma sensação realmente de poder, de alegria, de libertação. Eu comento que é um abrir algemas. Imaginem aí um preso, tá? É abrir ali, é abrir a chave e ele se sentir livre da dependência, porque ele parou de fumar da maneira certa, então ele não está preso à doença. E ela foi ao show, que eu disse a ela, você vai ao show, você vai se divertir, você está bem, você parou de fumar, mas olha quantos conhecimentos você adquiriu para você ter a segurança que você precisa de tocar a sua vida e viver com alegria, feliz, tranquila, fazendo tudo que você fazia antes, apenas não fumando. O que ela fez? Foi ao show. E o que aconteceu com ela? Ela voltou no nosso próximo contato e me mandou uma mensagem logo no dia seguinte. Doutora, estou muito feliz porque fui no show, estou bem e não fumei. Então, gente, é sobre isso. Esse é um exemplo simples. Pode parecer banal para vocês, mas para quem fuma e quem também vai a shows e tudo mais, sabe que essas atitudes são atitudes desafiadoras para vocês. Para quem fuma, ter que voltar aos ambientes, ter que continuar convivendo com as pessoas que ainda estão fumando e indo aos ambientes que ela ia quando ela fumava, isso é desafio. Para alguns é algo impossível. Muitos deixam de vir, deixam de pensar em parar de fumar porque não conseguem se imaginar estando nos mesmos ambientes dos seus amigos fumantes, estando numa mesma reunião, numa confraternização, enfim, com as pessoas que fumam, porque ela pensa, se eu parar eu não vou dar conta, como é que eu vou estar ali? E quando é marido e mulher, já pensaram nisso? Como é possível o marido parar de fumar e a esposa continuar? Pois se você adquiriu o meu livro aqui, ó, Viva o Bem-Estar Sem Fumar, que está aqui na Literary Books, só você clicar no link, você faz a sua aquisição. Aqui eu conto a história. Aqui no prefácio do meu livro, quem fez foi o Dr. Amauri, um dos meus pacientes tão queridos, que já está há mais de 20 e poucos anos sem fumar, e ele conta esse relato. E, na verdade, isso aconteceu com ele. Ele veio para o tratamento e, na época, a esposa não veio, não fez o tratamento. Ele parou de fumar, ela não. Quantos e quantos casais eu atendi, um dos cônjuges, o outro não, porque cada um tem o seu momento. E aí, quando essas pessoas vêm, mas doutora, como é que eu faço? Meu marido fuma, mas doutora, como é que eu faço? Minha mulher fuma, isso não vai dar certo. E aí, tem todo um processo de fazer com que essa pessoa entenda, você vai parar de fumar. Vocês todos nasceram livres, nós nascemos livres de toda e qualquer dependência química. Não é mesmo? Ninguém nasceu com um cigarro na boca, gente. Nós não fomos feitos para fumar. Nossa fisiologia não é própria para receber toda essa química nociva. Não é própria para a dependência. Vocês adquiriram com o tempo, não é? E se tornaram dependentes. E aí a questão é sair dela de uma maneira inteligente. Então é isso. Eu estou mostrando para vocês esse abismo. Eu estou dando a resposta para este dado estatístico que eu trouxe aqui para vocês hoje.
porque é um dado extremamente relevante, nós não podemos encará-lo como algo banal, porque esse dado estatístico, ele deve fazer com que muitos e muitos pretendentes a parar de fumar pensem antes, não deem o passo precipitado. É preferível você continuar fumando do que tomar a decisão de parar sem ajuda. Nossa, doutora, como é que pode? Entra numa live e diz isso, é preferível continuar fumando? Pois eu repito em alto e bom som para você, bem pausadamente. É preferível que você ainda permaneça fumando do que tomar a decisão de parar de qualquer jeito, porque é muito frustrante você passar por toda o gasto emocional, todo o estresse de partir para um processo de parar de fumar por conta própria, sozinho, com aquilo que você acha que precisa, mas você não sabe. É muito frustrante você estar dentro desse número aí que eu coloco, que mais de 90% volta em menos de um ano. Porque quando acontece isso com a pessoa, gente, sabe o que acontece lá dentro dela? Isso acaba inserindo dentro dessa pessoa aqui, da mente dela, da emoção dela, de que ela é um caso perdido. Olha, eu fiz aquele esforço gigantesco, fiz de tudo e fiz e agora voltei a fumar. É como se ela não tivesse jeito mais. Então, isso é terrível. Então, por isso eu digo e reforço, se você precisa, e todos que fumam precisam parar, vocês sabem disso, escolham fazer isso da maneira certa. Tá bom? Então, se você está aqui no meu Instagram, clique no link da bio que eu posso te ajudar com isso. Mas essa noite não é sobre isso que eu estou falando. Essa ajuda você vai ter. Minha equipe mostra todos os formatos que você pode adquirir para parar de fumar e eu sei que eu posso sim ajudá-lo a fazer isso. Mas agora meu foco não é apenas esse. Meu foco é fazer com que você que já parou e parou sozinho, parou sofrendo, parou do seu modo, dedicou todo um esforço pessoal, eu sei disso, não estou reduzindo isso, não estou minimizando todo o esforço e o empenho que você fez para parar, muito ao contrário, estou te dando os parabéns porque você já fez. Então você já caminhou. E se você já fez, e fez sozinho, e se você ainda não recaiu, se você não entrou nessa estatística de 80% a 95% dos fumantes que voltam em menos de um ano, é com você que eu estou conversando hoje. O recado esta noite é para você. Se aconteceu isso com você, se você parou de fumar e você está aí vivendo um momento no qual eu sei que está satisfeito, mas é bem provável que algo ainda aconteça dentro de você que gere insegurança, que gere esse aprisionamento, esse desconforto. O que eu quero dizer para você, se você está aqui tendo esse contato comigo agora, não desista. Se você está sem fumar, você parou por conta própria, mas está se sentindo inseguro ou insegura, não desista. Não vá lá comprar o seu cigarro. Você já pensou isso várias vezes? Se já está aí a um passo de fazer isso. Meu recado para você, não faça. Não faça porque eu tenho algo muito especial para vocês. Para que vocês possam fazer dessa conquista de parar de fumar, que é o que vocês já fizeram, e se já fizeram sozinhos, e estão ainda tendo sensações, e quando eu digo, pessoal, que essas sensações desconfortáveis, quando a pessoa parou sozinho, essa sensação desconfortável e essa certa insegurança, esse aprisionamento, ele não dura pouco tempo na vida de algumas pessoas, ele pode durar muitos anos. É possível, para algumas pessoas, viver uma vida totalmente ainda insegura sem o cigarro por muitos anos. Algumas pessoas param de fumar há mais de 1, 2, 3, 4, 5 anos e têm a coragem de dizer assim, doutor, mas sabe que eu ainda morro de vontade de voltar a fumar. Tenho saudade do cigarro. Eu ainda tenho vontade, mas eu não vou voltar.
opa, só neste discurso, nesse breve relato, eu ainda tenho vontade. Isso já mostra a falta de conhecimento dela, isso já mostra quão frágil ela ainda está no processo dela. Eu sei pela maneira que ela fala, eu sei quais são as palavras que já me apresentam o estado emocional dessa pessoa sem fumar. E eu já fico pensando, né? Quanto tempo mais levará essa vida assim, essa mentalidade da maneira que ela está. Não está vivendo uma vida totalmente tranquila sem o cigarro. Isso gera conflitos também pessoais, tá bom? Isso gera conflitos também. Conflitos a pessoa consigo mesma, acaba repercutindo também no convívio familiar ou até mesmo no convívio profissional. A pessoa, é possível que ela ainda se sinta muito fragilizada na convivência de quem ainda está fumando. É possível que ela se torne uma pessoa agressiva com quem ainda está fumando e é do convívio dela. Por quê? Porque ela tem medo ela vive uma verdadeira batalha a cada momento que a pessoa do convívio dela acende um cigarro. É como se ela estivesse sendo ameaçada o tempo todo. E se ela tivesse parado da maneira certa, recebendo os conhecimentos adequados, ela estaria totalmente tranquila. Então, este recado meu hoje aqui para vocês, eu posso separar em 2 momentos, tá bom? Um primeiro momento é dizer para você, ainda fumante, ok? Você que está entrando aqui na minha live, você que me acompanha há muito tempo e tudo mais, mas que ainda está fumando, não veio para o meu tratamento. Meu recado para você, entenda que se você vai fazer isso, você deve fazer da maneira certa, e a maneira certa é recebendo ajuda, para que você não caia nesta estatística terrível de 90% voltar a fumar em menos de 1 ano. Parou sozinho? Parou. Parabéns para você. Além de sofrer muito no processo, você pode viver uma vida aí muito fragilizada sem fumar, desnecessariamente. Você faz numa boa intenção, mas você não entende, porque você não tem os conhecimentos, você nem sabe o que você deixou de aprender nesse processo. Porque parar de fumar é um processo muito bonito, no qual vocês precisam aprender coisas, tá bom? Vocês precisam aprender coisas quando vocês param de fumar. Bom, então não façam isso por conta própria, façam isso de uma maneira inteligente. E como eu disse, se este é o seu caso, no link aqui da minha bio, você encontrará o formato adequado para você parar. E hoje ninguém pode dizer, olha, doutora, eu não tenho condições. Eu não tenho condições porque, olha, adquirir esse livro, que custa 67, acho que é esse o valor, você pode. E aqui você tem todas as sessões do meu tratamento, com todos os detalhes do que você precisa fazer para parar de fumar. Viva o bem-estar sem fumar. Então você pode adquirir o meu livro ou você pode adquirir o meu tratamento gravado na plataforma. Todas as sessões e parando de fumar. Então você tem a opção do livro, o tratamento gravado, e você tem a opção também de fazer no formato de sessões individuais comigo. Então o formato não é impedimento para você. Também local também não é, porque é tudo online. Então, se esse é o seu caso, faça da maneira certa. Agora, se você parou de fumar e você ainda percebe que em muitos momentos você está se colocando numa prisão, você não está totalmente tranquilo sem fumar, você sente ainda que está faltando algo, você sente que você está aquém do que você poderia estar, você não está totalmente seguro, você se sente ameaçado em alguns momentos, ou você até já pensou em voltar a fumar. Se este é o seu caso, então eu convoco a vocês para acompanharem aqui no meu Instagram, porque eu irei lançar aqui, pessoal, eu irei lançar aqui em poucos dias uma possibilidade de vocês receberem de mim algo precioso para a consolidação do seu processo
de cessação do tabagismo. O que é consolidar esse processo? Consolidar esse processo é fazer com que você, que parou de fumar, fazer com que você entenda a grandeza, entenda o processo lindo que aconteceu na sua fisiologia, no seu corpo, exatamente. Porque muitos já pararam há mais de meses, então muitas coisas aconteceram aí na sua fisiologia que você não faz ideia. Você está se sentindo muitas vezes inseguro e frágil com questões que estão na sua cabeça, mas não estão no seu corpo. Como assim, doutora? Você vai saber disso quando estiver comigo neste novo trabalho, nesta continuidade da minha ajuda para com todos vocês, nessa questão do tabagismo, porque eu tenho isso como uma missão na minha vida. Eu já ajudei centenas de pessoas a pararem de fumar e muitos estão parando ainda. Eu sei que muitos ainda irão parar com todos esses formatos que eu já disponibilizei para todos vocês, continuo disponibilizando. Mas tem aí uma demanda gigantesca de pessoas que já pararam. Mas muitas dessas pessoas estão vivendo uma vida muito chata sem fumar. Esta é a grande realidade. Uma vida muito aquém das suas potencialidades. Porque nós viemos para esse mundo para algo significativo. Ninguém veio a esse mundo a passeio. E vocês que pararam de fumar precisam entender que essa atitude, ela é a chave de entrada. É uma chave que abre uma porta que vocês nem sabem que vocês têm diante de vocês. Se eu pudesse resumir, seria isso que eu iria dizer. O fato de vocês terem parado de fumar foi já uma convocação, foi um convite que vocês receberam. Muitos de vocês até falam, eu nem sei, eu nem acredito que eu parei, doutora. Eu parei, muitos pararam, eu parei porque eu estava doente, eu parei porque o marido quis, ou a esposa quis, ou eu parei porque meus filhos pediram. Mas, na realidade, se você parou, houve um chamado que você nem se dá conta que houve aí dentro de você, convocando você a fazer o que deveria fazer. Porque o parar de fumar é uma das conquistas mais louváveis na vida de uma pessoa. Uma das atitudes mais desafiadoras. E se você fez sozinho, eu sei que você se esforçou muito para conseguir isso. Você se esforçou, você se dedicou, você sofreu no processo. Então nós não podemos desperdiçar isso. Não jogue fora isso que você conquistou. Se você parou de fumar sozinho, por conta própria, do seu jeito, e eu imagino que você tenha passado maus bocados, você deve ter feito um esforço gigantesco. E é possível que você ainda esteja sentindo coisas desagradáveis por ter parado de fumar e fica aí pensando, ai meu Deus, tenho medo que aconteça alguma coisa na minha vida que me faça voltar a fumar, eu tenho medo. Alguns é como se até desejassem que algum estresse fosse a justificativa para voltar a fumar. Muitas pessoas ficam, em alguns momentos, buscando desculpa para voltar a fumar. Sabiam disso? Algumas pessoas usam a desculpa até mesmo de enfrentamentos de situações pessoais na sua vida. E foi por isso que eu voltei a fumar. Mas, na verdade, ela já estava pensando em voltar há muito tempo. Então, se eu estou dizendo que as pesquisas estão mostrando que mais de 90% volta em menos de um ano, se você parou sozinho, é possível que você faça parte dessa estatística. Eu não quero que isso aconteça com você, não quero que você faça parte desse número, não. Gilda, você pergunta aqui se eu acho que não precisa de remédios. É claro que precisamos. Nós estamos falando de uma dependência, pessoal, que envolve uma parte química importante. A nicotina é uma droga extremamente potente. E se nós temos recursos químicos para fazer com que esse processo aconteça sem que a pessoa tenha que passar por abstinência, é isso que devemos fazer. É por isso a importância de um tratamento. Para vocês saberem o que vocês poderão usar, porque estamos falando de uma dependência que envolve essa questão química, que envolve questões comportamentais, cognitivas e emocionais. Então, é óbvio que sim,
eu recomendo e é necessário, é muito bem-vindo, muito bem indicado. Por isso que quando vocês estão sozinhos, vocês nem sabem. Será que eu uso isso? Será que eu uso aquilo? Por quanto tempo eu uso? Se eu estou usando, em que momento eu paro de fumar? São muitas dúvidas, vocês ficam absolutamente perdidos. Por isso que é necessário ter acompanhamento. Então, se você parou de fumar, repito aqui, falei bastante, trouxe esse dado estatístico para vocês, para que vocês entendam realmente, de fato, a importância de fazer da maneira certa. E se já fizeram, não joguem fora. Se já fizeram, se já pararam e querem fazer desse processo algo definitivo na vida de vocês, sem inseguranças, com autoconfiança e ainda mais, podendo fazer disso um legado para, não apenas para o benefício da vida de vocês, mas para o benefício de muitas outras pessoas. Pensem nisso. Então, fiquem atentos aqui no meu Instagram, porque este convite que eu tenho é para todos vocês. Então, se você vive isso, preste atenção no convite que eu estou aqui fazendo a todos vocês. Continuem aqui me acompanhando para estarem comigo nesse processo maravilhoso de consolidação da cessação do tabagismo, entendendo que a vida é preciosa, é um dom que recebemos de Deus. Não temos o direito de estragar a nossa vida, estragar a nossa saúde, não temos o direito de estragar aquilo que temos de mais precioso, que é o nosso corpo, nossa saúde. É a primeira casa em que habitamos, é o nosso organismo. Então, permanecer na dependência, permanecer fumando, é desprezar isso, não é? E deixar esse corpo sofrer todas as consequências que vão vir a partir da questão da dependência, para chegar a um momento de se tornar debilitado ao ponto de daí não poder mais fumar, porque já perdeu totalmente sua capacidade respiratória. É muito triste ter que fazer isso depois que já perdeu a vitalidade. Então, o quanto antes é melhor. E se você já fez, não jogue fora. Esse é o meu recado para todos vocês nessa noite. Se você já parou, aguente firme, fique aí sem fumar, porque eu tenho algo especial para você. Porque o que você fez vai se repercutir de uma maneira grandiosa na sua vida. Então, obrigado por todos vocês que estiveram alguns minutinhos aqui comigo e os que virão depois. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau.